Dessa vez a gente vai relembrar o conjunto dos números racionais. Então a gente vai ver adição, subtração e multiplicação de números racionais, que foi até onde vocês estudaram, certo? Qualquer dúvida, não deixe de perguntar e lembrem que essa é uma revisão para a avaliação de vocês. Mais uma coisa, eu vou fazer novamente uma pergunta valendo ponto, então fiquem atentos também. Vamos começar com a adição e subtração de números racionais. Primeiramente, vendo adição e subtração de números racionais na forma de fração, na forma fracionária, e depois adição e subtração de números racionais na forma decimal, certo? Aqui a gente tem a seguinte adição de frações: menos 4 sobre 3 mais 7 sobre 5. Existem duas formas de resolver uma adição e uma subtração de números racionais na forma de fração. A gente tem aquele método de tirar o MMC para descobrir um novo denominador, e a gente tem aquele método da borboleta, certo? Então eu vou fazer essa adição primeiro utilizando o método de descobrir um novo denominador por meio do MMC. Então, vou tirar o MMC de 3 e 5, começando dividindo por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Vou colocar a vírgula. 5 dividido por 3 não tem como, então vou repetir o 5. Agora só resta dividir por 5. Vou repetir o 1. 5 dividido para 5 é igual a 1. E aí eu descubro que o MMC de 5 e 3 é igual a 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, aqui eu tenho um novo denominador, que é 15. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse novo denominador que eu encontrei, dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo número de cima. Vou pegar esse menos e colocar ele aqui, ó. Aí vai ficar 15 dividido para 3, que é igual a 5. E 5 vezes 4, que é igual a 20. Vou colocar o mais. E vou dividir 15 para 5 e o resultado multiplicar por 7. 15 dividido para 5 é igual a 3. E 3 vezes 7 é igual a 21. Certo? E agora eu vou fazer o seguinte. Vou repetir esse 15 aqui. Vou fazer o jogo de sinais para saber se eu vou subtrair ou se eu vou somar. Esse aqui é menos e esse é mais. Dois sinais diferentes é menos. Ou seja, eu vou ter que subtrair 21 menos 20. 21 menos 20 é igual a 1. Cheguei nesse resultado, tenho que colocar o sinal dele. O sinal vai ser o sinal do maior número. Qual é o maior? O 21 ou 20? A gente pode perceber que o maior número é o 21. E o sinal do 21 é o mais. Ou seja, o sinal dessa fração aqui, 1 sobre 15, também vai ser mais. Como é mais, eu não preciso colocar. Porque tanto faz ter ou não ter o mais, significa que é positivo. Essa segunda fração aqui, que é uma subtração, eu também poderia fazer por esse método de encontrar um novo denominador. Só que eu vou fazer pelo aquele método da borboleta, que consiste no seguinte. Primeiramente, vou multiplicar os dois números de baixo, os dois denominadores, 3 vezes 6, que é igual a 18. E depois vou multiplicar cruzado. Primeiro, 1 vezes 6. 1 vezes 6 é igual a 6. Esse menos vai ficar aqui. Esse menos aqui, vou colocar aqui também. E aí vai ficar 3 vezes 2. 3 vezes 2, que também é 6. Vou repetir o 18. Aí vai ficar o seguinte. Dois sinais iguais é mais. Se é mais, eu vou somar. 6 mais 6 é 12.
Chegou nesse resultado, tenho que colocar o sinal do maior. Como os dois são iguais e os dois têm sinais iguais a menos, então aqui também vai ser menos. Cheguei na fração menos 12 sobre 18. E eu posso perceber que tem como simplificar. Eu vou dividir o número de cima e o número de baixo por 6. Dividindo em cima por 6, eu vou encontrar 12 dividido para 6, que é igual a 2. E 18 dividido por 6, que é igual a 3. Aqui a gente tem uma adição de números racionais na forma decimal. Como é que resolve? Vamos pegar o primeiro número, 2,04, e colocar o segundo número embaixo dele, tomando cuidado para deixar a vírgula embaixo da vírgula. Então, vou colocar a vírgula aqui, colocar o 5 e o 1. Aqui eu vou completar com o 0. Então, vamos lá, vai ficar 4 mais 0, que é igual a 4. 0 mais 5, que é igual a 5. 2 mais 1, que é igual a 3. Vou contar a quantidade de casas decimais para colocar a vírgula no resultado. A gente pode perceber que temos duas casas decimais. Ou seja, vamos colocar também duas casas decimais aqui e a vírgula vai ficar exatamente aqui. Ou seja, 2,04 mais 1,5 é igual a 3,54. E agora a gente tem o seguinte, 4,28 menos 1,3. Novamente, vamos tomar o cuidado de colocar a vírgula embaixo da vírgula. Certo? Só que dessa vez a gente vai subtrair. Vou completar com o 0 aqui. E vai ficar 8 menos 0, que é 8. 2 menos 3 não tem como fazer, porque o 2 é menor que o 3. Então, vou pedir emprestado. Quando o 2 pede emprestado para o 4, esse 4 vai virar um 3 e esse 2 vai virar um 12. Aí vai ficar 12 menos 3, que é igual a 9. E 3 menos 1, que é igual a 2. Conto a quantidade de casas decimais, 1, 2. Conto duas casas decimais aqui no resultado e coloco a vírgula. Ou seja, 4,28 menos 1,3 é igual a 2,98. Dando continuidade, a gente vai ver multiplicação de números racionais. Novamente, primeiro, multiplicação de números racionais na forma de fração. E depois, multiplicação de números racionais na forma decimal. Inicialmente, na multiplicação de números racionais na forma de fração, a gente pode perceber que ela é bem mais simples do que a adição e a subtração. Por quê? Porque na multiplicação, a gente vai simplesmente multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Ou seja, multiplicamos dois números de cima e depois multiplicamos os dois números de baixo. Então, primeiro, vai ficar 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. Depois eu multiplico os dois números de baixo. 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Cheguei nesse resultado, tenho que colocar o sinal dele. O sinal desse resultado vai ser o sinal do jogo de sinais que eu vou fazer. Nesse daqui não tem nada, é como se tivesse um mais. Então, eu vou fazer, ó, aqui é menos e aqui é mais. Dois sinais diferentes dá menos. Nessa fração aqui é a mesma coisa. Vou multiplicar primeiro os dois números de cima e depois os dois números de baixo. 1 vezes 1 é 1. 6 vezes 5 é 30. E vou fazer o jogo de sinais para colocar o sinal do resultado. Aqui é menos e aqui é menos. Dois sinais iguais. Mais. Aqui a gente tem uma multiplicação de números na forma decimal. O que é que eu vou fazer? Vou pegar o primeiro número, 30,51, e vou pegar o segundo e colocar embaixo dele.
Agora observem, na multiplicação, não necessariamente eu preciso colocar a vírgula embaixo da vírgula, certo? Então vamos lá. Vou multiplicar como se fosse uma multiplicação normal. Primeiro, pegar esse número e multiplicar por todos de cima. Depois, pegar o segundo número aqui e multiplicar por todos de cima. Vai ficar 4 vezes 1, que é 4. 4 vezes 5 é igual a 20. Vou colocar o zero aqui e subir o 2. 4 vezes 0 é 0, mais 2 dá 2. E por último, 4 vezes 3, que é igual a 12. 2 vezes 1 é igual a 2. 2 vezes 5 é igual a 10. Vou colocar o 0 e subir o 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1 que subiu dá 1. 2 vezes 3 é 6. E os dois resultados eu vou somar. 4 mais nada é 4. 0 mais 2 é 2. 2 mais 0 é igual a 2. 2 mais 1 é igual a 3. E 1 mais 6 é igual a 7. Agora eu vou colocar a vírgula, certo? Como é que eu vou colocar a vírgula? Contando as casas decimais. Só que dessa vez eu vou contar as casas decimais do número de cima e do número de baixo. Nesse número de cima aqui, eu posso perceber que tem duas casas decimais. No número de baixo, tem uma. Então, eu vou contar as duas de cima com uma de baixo, que dá 3. Vou contar 3 casas decimais aqui e colocar a vírgula. 1, 2, 3, e a vírgula vai ficar exatamente aqui. Certo, agora vamos lá valendo 2 pontos. Essa primeira multiplicação aqui, eu encontrei como resultado menos 8 sobre 20. Quem de vocês me falar qual a forma simplificada dessa fração, ou seja, eu pude observar que tem como simplificar ela, certo? Tem um número que divide tanto o número de cima quanto o número de baixo. Então, quem me falar qual a forma simplificada dessa fração, vai ganhar os 2 pontos. Muito bem, aqui a gente tem um exercício interessante, que diz o seguinte: Luiz comeu metade, um meio, de um pacote de biscoitos. Seu filho comeu 1/5 e sua esposa comeu 1/10 desse pacote. Qual fração representa o restante dos biscoitos do pacote? Então, a gente vai ter que utilizar a adição e a subtração de números na forma de fração para resolver esse exercício. Antes de tudo, eu quero que vocês entendam como que se representa o todo na fração, certo? Primeiramente, aqui o que é que a gente tem? Um círculo, e esse círculo está dividido em 4 partes. E a gente vai representar agora a parte que está pintada, que no caso é essa daqui. Como é que a gente representaria? Faria da seguinte forma. No denominador, a gente vai colocar a quantidade de partes que tem, que no caso é 4. 1, 2, 3, 4. Então, no denominador vai ficar 4. E no numerador, a gente vai colocar a parte, ou seja, essa parte que está pintada. Como só tem uma parte pintada, então aqui vai ser 1. Nessa outra aqui é a mesma forma. Embaixo eu vou colocar a quantidade de partes que tem, que no caso é 4 novamente. Então, embaixo vai ficar 4. E em cima vai ser a quantidade de partes que está pintada, que no caso é 2. Certo? Nesse último aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que observe o seguinte: nessa última, todas as partes estão pintadas, ou seja, ela equivale ao todo. Então, como é que a gente vai fazer? No denominador, no número de baixo, a gente vai colocar a quantidade de partes que tem, que no caso é 4, igual às outras. E no numerador, na parte de cima, a gente vai colocar a quantidade que está pintada, que no caso também é 4. Como a gente já estudou,
A fração é uma forma de representar a divisão. Então, se eu tenho 4 sobre 4, é a mesma coisa de eu ter 4 dividido para 4. E 4 dividido para 4, eu sei que é 1. Ou seja, para representar o todo de uma fração, a gente vai sempre representar com 1. Então, o todo é igual a 1. Agora, a gente vai voltar para a questão aqui. Novamente, Luiz comeu metade, um meio de um pacote de biscoito. Seu filho comeu 1/5 e sua esposa comeu 1/10 desse pacote. Qual fração representa o restante dos biscoitos do pacote? Então, primeiro a gente vai ter que descobrir quanto desse pacote que foi comido. Como é que a gente vai descobrir? Somando a quantidade. Ó, Luiz comeu a metade. Então, a metade já foi 1/2. 1/2. Mais a quantidade que foi comido pelo filho dele. O filho dele comeu 1/5. Então, vai ser 1/2 mais 1/5. Mais a quantidade que a esposa dele comeu. A esposa dele comeu 1/10. Mais 1/10. Quando eu somar essas três frações, eu vou descobrir a quantidade de biscoitos que foram comidos do pacote, certo? Então, como é que eu faço para somar? Vou ter que descobrir um novo denominador para essa fração. E como é que eu descubro? Vou fazer o MMC. Então, o MMC aqui de 2, 5 e 10. 2, 5 e 10. Primeiro, vou começar dividido por 2. 2 dividido para 2 é igual a 1. 5 não tem como dividir por 2. Vou repetir. 10 dividido para 2 é igual a 5. Agora só resta dividir por 5. Então, vou colocar o 5. 5 dividido para 5 é igual a 1. 5 dividido para 5 é igual a 1. Esse 1 eu vou só repetir. E aí eu descubro que o MMC de 2, 5 e 10 é igual a 2 vezes 5, que é igual a 10. Ou seja, nosso novo denominador aqui vai ser o 10. E aí, o que é que eu vou fazer agora? É passar a barra. E aí, eu vou pegar esse novo denominador que a gente encontrou, dividir pelo número de baixo e o resultado multiplicar pelo número de cima. Então, vai ficar o seguinte. 10 dividido para 2 é igual a 5. E 5 vezes 1 é igual a 5. O sinal de mais. E fazer a mesma coisa. Pegar o novo denominador, dividir pelo número de baixo e o resultado multiplicar pelo número de cima. 10 dividido para 5 é igual a 2. E 2 vezes 1 é 2. Colocar o mais e fazer a mesma coisa. Pegar o 10, dividir por esse número de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. 10 dividido para 10 é igual a 1. E 1 vezes 1 é igual a 1. E aqui eu vou ter o seguinte. Vou repetir novamente o 10 e somar. 5 mais 2 é 7. 7 mais 1, 8. Continuando, eu encontrei como resultado da soma dessas três frações 8/10. Esse 8/10 eu consigo perceber que tem como simplificar. Então, vamos lá. Vou simplificar dividindo o número de cima por 2 e dividindo o número de baixo por 2. 8 dividido para 2 é igual a 4. E 10 dividido para 2 é igual a 5. Essa é a forma simplificada dessa fração aqui. 4/5. Certo? O que é que eu tenho que fazer agora? Eu quero descobrir qual a fração representa o restante dos biscoitos do pacote. Ou seja, se eu quero o restante, eu quero descobrir o que sobrou. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o todo, que a gente já viu que é igual a 1, e vou subtrair
de quanto foi consumido. Ou seja, eu vou pegar o 1, que representa o todo, ou seja, o pacote de biscoito todo, e vou subtrair da quantidade que foi consumido, que é 4/5. Agora aqui eu tenho uma subtração de frações. Percebam que quando eu não tenho nada no denominador, é como se tivesse o 1. Certo? Então, quando não tem nada embaixo do número, é como se tivesse 1. E agora, como é que eu vou fazer? Vou resolver utilizando aquele método da borboleta. Multiplicando os dois números de baixo, vai ficar 1 vezes 5, que é igual a 5. E agora eu vou multiplicar cruzado. 1 vezes 5, que é igual a 5. Vou colocar o sinal de menos. E vou multiplicar agora 1 vezes 4, que dá igual a 4. Vou fazer 5 menos 4, que é igual a 1. E esse 5 aqui eu vou repetir. E aí eu consigo descobrir que a fração que representa a quantidade de biscoito que sobrou no pacote é igual a 1/5. Vamos para mais uma questão que diz o seguinte. Em uma sala de aula, 2/3 dos alunos praticam esportes. Desses alunos, 3/4 jogam voleibol. Que fração dos alunos da sala pratica voleibol? Certo. Então, para a gente descobrir a fração dos alunos dessa sala de aula que joga vôlei, a gente vai ter que fazer o seguinte: calcular a quantidade de alunos que joga vôlei dentro da quantidade que pratica esportes. Ou seja, a gente vai ter que descobrir quanto é 3/4 da quantidade de alunos que praticam esportes. Tendo isso em mente, a gente vai ter que fazer o seguinte: calcular 3/4 de 2/3. Por que 2/3? Porque 2/3 é a quantidade de alunos que praticam esportes. Então, a gente vai ter que calcular 3/4 da quantidade de alunos que praticam esportes, ou seja, 3/4 de 2/3, certo? Quando a gente tem esse dia aqui, significa que a gente tem uma multiplicação. Então, a gente vai ter o seguinte: 3/4 vezes 2/3. E numa multiplicação, a gente já sabe como faz. Multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Ou seja, a gente vai multiplicar os dois números de cima e depois os dois números de baixo. Então, vai ficar 3 vezes 2, que é igual a 6. 4 vezes 3, que é igual a 12. Essa fração aqui tem como simplificar. Eu vou dividir o número de cima e o número de baixo por 6. Dividindo em cima por 6 vai ficar 6 dividido para 6, que é igual a 1. E dividindo embaixo por 6 vai ficar 12 dividido por 6, que é igual a 2, ou seja, 1/2. Então, eu descubro o seguinte, que a fração dos alunos da sala que pratica vôlei é 1/2.